Pessoal, bom dia. É com muita alegria e satisfação, então, que a gente está aqui hoje, né, para realizar o exame, né, de defesa de TCC da discente Wene Isabelle Justo, do curso de graduação de Psicologia da UFMT. O título do trabalho dela é Práticas Grupais em Esquizoanálise, Oficina de Teatro nas Escolas. Então, eu gostaria de saudar todos os presentes aqui hoje, né? Todos que vieram assistir, e gostaria de agradecer em especial a essa banca que se formou aqui hoje, e vou, então, passar assim, as instruções, né, do nosso modo de trabalhar aqui hoje e apresentar a banca para a gente poder seguir. Então, nossa sessão de trabalho, então, vai se realizar da seguinte maneira. A gente vai ter uma apresentação da discente, o N vai ter aí em torno de 20 minutos para fazer uma apresentação do seu trabalho. Após a sua apresentação, N, nós vamos passar diretamente, então, para a arguição da banca. A primeira examinadora, então, vai ser a professora Eliette, Eliette, por esse critério, né, que a professora Thaisa é do nosso departamento, então a gente vai no critério de externalidade. Vamos passar a palavra, então, primeiro para a professora Eliette, depois para a professora Thaisa. Devido ao adiantado da hora, eu vou propor uma dinâmica que as examinadoras possam falar, né? E, ao final, a gente dá um tempo para a UENE realizar comentários, né? E reagir aí às provocações, né? E indagações e perguntas que a banca realizar. E aí é bom você ir anotando as questões para você, então, fazer essa reação em bloco, tá, UENE? Das duas examinadoras. Então, é isso, né? Já foi falado. Peço para os convidados para manter câmera e microfone desligados, né, durante o tempo da apresentação, tá? E a gente vai, então, procedendo. Eu vou fazer assim, algumas apresentações formais aqui da banca para a gente ir iniciando. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade dessa banca, né, que se formou aí nesse período tão tumultuado, né, de final de ano, com diversos obstáculos, né, mas que a gente conseguiu, então, se reunir para fazer a avaliação desse trabalho. Então, a discente Wene Isabelle Justo vai apresentar para nós o trabalho. O título do trabalho dela é Práticas Grupais em Esquizoanálise, Oficina de Teatro nas Escolas. Eu sou o presidente dessa banca e orientador do trabalho. Meu nome é Henrique de Oliveira Li. E as professoras examinadoras que estão aqui com a gente hoje, né, a quem agradeço imensamente, a professora Eliette Borges Lopes, que é pós-doutora na UNILA, na Universidade Federal de Integração Latino-Americana, no Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História. Ela é doutora em Educação e mestre em Educação, e fez também a graduação dela em Educação e Pedagogia, essas formações pela Universidade Federal de Mato Grosso. E, atualmente, ela está atuando na SEDUC, na Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso, em gestão escolar, né, e projetos educacionais. Muito obrigado a você, Eliette, por estar aqui com a gente hoje. Professora Thaisa Soares é psicóloga, professora e atriz. Ela é mestre em psicologia pelo programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso, no campus Cuiabá, o UFMT, né? Psicóloga graduada também nessa mesma instituição, com ênfase curricular em intervenções em processos de saúde e sofrimento psíquico. Ela é graduada com licenciatura plena também em Ciências Biológicas, na mesma instituição de ensino. Ela tem experiência na docência no ensino superior e básico, atua como psicóloga clínica e foi professora do curso de Psicologia da Faculdade do Pantanal, Estácio Fapam, em Cáceres. Está, então, atualmente como professora substituta do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso. Também já integrou o Núcleo de Educação à Distância, o NEAD, o FMT. Possui experiência em intervenções em processos grupais, contextos clínicos e institucionais,
e pesquisa nas interseções entre psicanálise, esquizoanálise, psicologia clínica, social, institucional, arte e saúde mental. É também multiplicadora do Teatro do Oprimido e atua em projetos nas áreas de teatro e audiovisual. Então, com essa banca, né, com esse perfil de profissionais incríveis aqui que se formou hoje aqui para nós, a gente vai dar, então, início a essa avaliação. Eu vou, então, sem mais delongas, passar a palavra para a Wene, que vai, então, realizar para a gente uma apresentação do trabalho dela em torno de 20 minutos, mas, enfim, você fique à vontade também para usar o tempo, e a gente vai, não sei, se precisar de alguma coisa que compartilhe algum material aqui também, estou à disposição. A palavra é contigo, Wene. Eu quero também fazer esse agradecimento ao Wene por ter disponibilizado o material dela, né, para a nossa leitura, e iniciamos, então, com a sua fala, Wene. Oi, bom dia de novo. Queria primeiro agradecer, né, a essa banca por estar aqui nessa apresentação, ter aceitado nesse momento de fim de ano bem corrido, que é para todo mundo, difícil, né? Queria agradecer mesmo. Eu vou apresentar um negócio, uma apresentação. Como que faz? Eu tenho que ser host? Como é que é? Eu te mando? Quer dizer, Você está autorizada a fazer a fazer um compartilhamento de tela. Se você olhar a sua tela abaixo, vai ter um botãozinho assim, mais ou menos no meio da sua tela embaixo. Tá, já entrou para mim sua apresentação. Está aparecendo para mim também na tela. tá aparecendo? Sim. Beleza. Está à vontade. Vou arrumar aqui. Tá. Então, como vocês já leram o trabalho, né? Eu pensei de, nesse momento, fazer uma apresentação contando mais de como foi a minha experiência e mais dos exercícios que foram propostos nas oficinas, né? Porque a pesquisa foi realizar oficinas nas escolas como promoção de saúde mental, né? E fazer essa costura com a esquizoanálise, com toda essa teoria. E aí, o que me levou a escolher essa pesquisa foi uma experiência que eu tive com o teatro, né? Então, eu vou falar um pouco da minha experiência com o teatro, que foi em 2019, eu entrei para o Cena Livre e eu comecei a perceber como fazer ali, estar em cena, potencializava o meu corpo. E aí eu pensei, né? Estava estudando psicologia, já estava no quarto, quinto semestre, pensei que as coisas poderiam ser costuradas. Então, mas o start mesmo eu tive foi na disciplina de teorias e técnicas grupais, com a abordagem da esquizoanálise, que eu pude perceber a relevância da gente ativar o corpo nesse processo de autoconhecimento, né? Nesse processo de análise. Então, o quanto algumas ativações podem somar nesse processo. Então, vou começar falando do corpo, que o corpo carrega marcas da nossa história, principalmente aquelas que foram silenciadas e recalcadas. Ele conta a nossa história, conta das nossas potências e inércias.
os traumas que a gente tem, eles permanecem no corpo e travam o fluido agora. Quer dizer, às vezes, uma experiência traumática pode levar a gente a não conseguir mais colocar o nosso corpo da maneira que a gente quer colocar, ou, enfim, falando de um modo... Falando de uma maneira bem... Pronto. Bem por cima, o corpo de uma pessoa que sofreu alguma violência é um corpo que pode ter outras formas de se colocar no mundo, né? Então, esses traumas, eles não ficam só na nossa cabeça, eles ficam no nosso corpo, e à medida que a gente vai movimentando e vai experimentando ali, às vezes, colocar o corpo na mesma posição que aquilo aconteceu, pode levar a gente de novo a isso. Isso trava o fluido agora, porque os traumas, eles estão no passado, né? E aí, assim, se a gente não consegue se desprender de algo que aconteceu, a gente não consegue se colocar para vivenciar novas experiências, né? Então, colocar o corpo em ação permite destravar algumas memórias e potencializa aquilo que é forçadamente adormecido, quando não conseguimos lidar com determinada coisa. E então eu vou seguir para a pergunta, né, de Spinoza: o que pode um corpo? Foucault, ele fala que o corpo é uma superfície de inscrição dos acontecimentos. E aí a gente pensa nessa coisa da superfície. Se o corpo carrega tantas memórias, essa superfície, ela não é algo que é liso, né? Então, aí eu trago o que Kotowicz traz no livro dele, que o corpo, ele é um campo de forças múltiplas, capazes de estabelecer conexões e trocas com o meio e com o mundo que habita. Então, a gente pensar em um espaço de oficina, em que pessoas que não se conhecem vão estar ali trocando afetos, se conhecendo e colocando e agindo junto naquele momento, a gente tem corpos múltiplos, com vivências múltiplas, experiências múltiplas, que podem não ter nada em comum, mas no momento que eles conseguem se afetar, conseguem estar ali na situação e se conectar, acontece essa afetação, né? E aí que as novas formas de ser vão sendo despertadas. Então, o corpo, ele pode afetar e ser afetado por outros corpos, sendo essa relação entre os corpos denominada por Bernard intercorporeidade. Então, é em cima dessa intercorporeidade que a gente pensa um espaço de oficina de teatro, principalmente, né? E esse espaço, ele vai colocar ali o corpo na sua potência. E aí a gente pensa, Deleuze e Guattari falam que o corpo que não se deseja a morte, né? Se deseja sempre a vida.
e pensar nessa ativação do corpo como uma afirmação de vida, que é como tá ali afirmando a própria vida. E aí, esse foi o flyer da oficina que a gente mandou para os alunos, né? E aí, essa oficina, vamos lá, ela foi ofertada para alunos do ensino médio e da graduação, né? E aí, ela foi ofertada por mim e pela Duda, que ela é profissional do teatro, formada em atuação, e me deu esse suporte na criação dos exercícios e das práticas teatrais. O foco aqui foi realizar exercícios teatrais, né? Pensando em toda a potência que eles podem ter. O conceito de rizoma, ele é trabalhado por Deleuze-Guattari com essa multiplicidade de conexões, e ele compara isso ao nosso inconsciente. E a gente deve agir de maneira rizomática, né? Pensando em todas essas conexões, expandindo para todos os lados, não tendo essa questão de uma hierarquização, porque as relações são de troca, né? Nesse sentido. Ter relações rizomáticas ativa a nossa potência, né? Então, vai contra essa coisa do poder instituído, que é muito presente em instituições, ainda mais se a gente pensar em instituições escolares, né? Muitas vezes tem um instituído, né, que é o que é colocado como regra ali, como lei, e aí pensar nesse rizoma como uma forma de expandir, né, de recriar isso que é instituído, que é pegar essa força instituinte, no caso. E aí, o teatro, ele em seu fazer, ele é rizomático, porque ele possui ali, ele precisa de ter várias funções para ele acontecer, né? Não se pode fazer teatro só. Ele precisa, pelo menos, de 2 pessoas, uma para apresentar e uma para ser o público, porque teatro sem um público, né, tem essa questão. Mas eu escolhi usar dos exercícios de aquecimento pensando na questão da performatividade, né? Porque nos exercícios de acontecimento a gente tem ali provocações de criação cênica, mas não temos essa construção da personagem tão colocada. Então, se aproxima a performance, a performatividade, né, que não tem necessidade de ter esse personagem construído. E pensando também nessa não obrigatoriedade de uma narrativa que tenha ali uma lógica, sabe? Os exercícios, eles são mais para experimentação corporal, para a gente aquecer o corpo e entender qual que é o nosso corpo, né? Qual que é o corpo que eu tenho? O que eu posso com esse corpo que eu tenho? E aí foi esse sentido do planejamento dessas oficinas, né? E aí o título é "E se é ser você? A performance como via de descoberta para a persona que se é". E aí eu vou falar um pouquinho do que foi cada encontro. Foram 5 encontros ao todo, e aí teve uma diferença grande de número de participantes, né? E aí, nesse primeiro encontro, assim, quem organizou
a quem participaria ou não participaria. No caso, seria a psicóloga da instituição. E aí, bom, ela organizou e levou o pessoal para lá, e a gente chegou, deu a oficina. Nesse primeiro encontro, a gente teve 2 grupos, um que chegou primeiro e outro que chegou depois. O que chegou primeiro era esse grupo preparado pela psicóloga da instituição, e o que chegou depois foi um preparado por um professor. Então, era todos de uma turma só, que estavam tendo algumas demandas, e o professor também trabalha com teatro, então levou esses alunos para participar. Então, no primeiro encontro, a gente teve a apresentação contando uma curiosidade sobre si, né? Pensando que esse primeiro momento, assim, de primeiro encontro, a gente precisa ali estabelecer um contrato de um ambiente seguro para que todos possam falar sobre os seus sentimentos, porque foi explicitado que a oficina seria para falar sobre os sentimentos, voltada para essa questão de si e da saúde mental, né? Não seria algo focado na aprendizagem sobre o teatro. Teve essa diferença. Ensinamos ali uma teoria teatral, a gente foi preparar exercícios para que eles pudessem expressar seus sentimentos e experienciar esses estados de corpo. Então, o primeiro exercício que a gente colocou foi um exercício meditativo, que era para pensar em algo que te deixou constrangido e como seu corpo ficou, quais foram as sensações. E aí, bom, nesse momento, todos ficavam deitados, né, pensando, e a gente provocava essas sensações, né, como que estava esse corpo, suas pernas, seus ombros, tinha alguma tensão, qual era essa tensão, a fim da pessoa entender, né, perceber, porque esses estados que travam o corpo, às vezes não tem esse exercício da percepção, esse exercício da reflexão, né, do corpo. E aí a gente teve várias percepções diferentes, né? Teve pessoa que dormiu, teve pessoa que se emocionou, né? E aí, logo depois desse exercício, a gente fez o de andar pelo espaço. E eu vou falar um pouco sobre esse andar pelo espaço, porque é muito interessante a gente pensar isso na questão da percepção, porque andar pelo espaço é algo que a gente faz todo dia, toda hora, né? Mas quando a gente propõe esse exercício de andar pelo espaço, por andar pelo espaço, a gente se conecta de uma forma diferente com esse espaço, a gente passa a perceber tudo isso que está ao nosso redor, né? E aí, com isso, a gente percebe as pessoas, percebe como o nosso corpo fica com essas pessoas, como eu me desloco nesse espaço, eu fico mais perto de alguém, eu consigo me deslocar de uma forma mais rápida, mais devagar. E aí tem a questão da timidez, porque a maioria dessas pessoas que fizeram a oficina não faziam parte de teatro, né? Não conheciam, participou de uma ou de outra, mas enfim, não praticavam, né? Então, a gente tem esse ponto dessa timidez, que é uma coisa que trava, né? E aí a gente colocou, esse de andar pelo espaço é um que tem em praticamente todas as práticas teatrais, porque para que se possa se conectar ali com aquele momento
e realizar uma cena, ou o próprio exercício que seja, é preciso você se conectar com o espaço e com o que tem ao redor. Então, a gente colocou esse exercício de andar pelo espaço com o comando de expansão. E aí, no momento que dava esse comando de expansão, antes eu expliquei para eles que eles deveriam expandir o corpo da forma que eles achassem maior. Expande o corpo da forma que você se expande mais. E aí, eu achei muito interessante que no primeiro comando que eu dei, mais da metade, assim, a grande maioria, se jogou no chão. Então, foi algo assim que me deixou curiosa, assim, sabe? Porque que esse expandir na terra, né? Esse expandir com o contato. E aí depois, em conversa, apareceu que esse expandir pelo contato, pela terra, veio porque eles se sentiam abraçados pelo chão, assim, sabe? Sentiam que eles podiam ir mais longe com esse contato. E aí, se a gente pensar que acabamos de sair, né, de um ano de pandemia, de um ano de isolamento social, essa expansão pelo contato é muito interessante, né? É algo que possa ser, pode ter sido sentido muito nesse momento, né? E aí, o exercício, eles andavam pelo espaço com esse comando de expansão, e aí, com a variação de velocidade e tamanho. Então, era dado o comando: andem como se vocês fossem 5 vezes maiores do que vocês são, ou andem como se vocês fossem tão pequenos que vocês podem cair nos vãos entre os tatames. Então, provocar esse estado de como eu sinto o meu corpo, né? Como eu me sinto grande, como eu me sinto pequeno, e o que isso me faz lembrar, né? Quais são as situações que isso me lembra, que isso me causa. E aí teve nas rodas de conversa era faladas as percepções deles, né? E aí alguns falaram alguma coisa ali, mas era o primeiro dia, então teve um pouco de dificuldade no primeiro grupo. No segundo grupo, que eles já se conheciam, teve muita facilidade para se falar sobre os sentimentos, para se falar sobre as questões em casa, né? Se trazer problemas de aceitação pelos pais, trazer problemas de escolares também, né? O quanto a angústia que isso era causada, que isso causou, e também esse exercício do constrangimento, ele colocou as pessoas em contato com lembranças que precisavam ser esquecidas, né? Elas foram guardadas, né? Foram deixadas de lado, de alguma forma, conforme eles trouxeram. Teve uma participante que relatou que se lembrou de algo que ela passou na infância, que foi muito traumático para ela e que ela não se lembrava mais. E ela teve toda uma dificuldade, né, essa participante, de continuar os exercícios, porque no próximo encontro, a gente teve um exercício de olhar, né?
de olhar nos olhos e manter essa conexão com o olhar. E ela não conseguiu realizar esse exercício em primeiro momento, e ela chorou muito porque ela não queria, ela disse que não queria entrar, ela não queria olhar isso de frente, né? Ela não queria enfrentar isso. Então, mesmo sem contar, né, que ela não quis compartilhar quais que eram as situações, e ali provavelmente precisaria de um acompanhamento mais individual, né, de uma escuta mais clínica, né, no caso, ela não compartilhou, mas ela teve esse momento de conseguir entrar em contato com isso e conseguir elaborar de alguma forma, porque ela sai do exercício emocionada, aí ela é acolhida e ela volta para o exercício e volta a participar, né? Então, a gente percebe que, de alguma forma, aquilo conseguiu ser elaborado, né? E ser ativado pelo corpo, pelas memórias do corpo. E aí, no exercício do outro dia também, a gente teve uma escrita, né? A gente tem esse momento de troca na oficina, só que no outro encontro, eu pedi para eles trazerem, para eles escreverem quais que foram as afetações da oficina na semana, né? Como que isso repercutiu ali, como que isso mexeu, e essa participante, ela traz o seguinte: o encontro me tocou em lembranças que há anos não lembrava, resultando em uma semana mais equilibrada, pois fechei um ciclo. Então, esses relatos me fazem perceber que há um exercício de elaboração, né? Quando a gente propõe essas práticas corporais, ainda mais voltadas para a nossa própria história, né? Para as nossas experiências, que foi o que a gente planejou aqui. Wendy, eu peço desculpas aqui por te interromper, não quero ser rude, mas assim, você tem mais 2 minutos, tá? Para a gente concluir tua apresentação. Desculpa, gente, eu me empolguei aqui. Eu vou passar rapidinho, então, os slides. Enfim, o segundo encontro, a gente teve esse exercício de escrever sobre as afetações do encontro passado, e, bom, eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu vou ler alguns dos relatos que eles escreveram e vou passar para o próximo dia. Alguns que eu achei interessante foi, separei aqui, bom, sexta passada eu falei da minha mãe, falei que sentia que ela não me amava tanto assim como um menino trans. Ontem nós assistimos Frozen juntos, ela me chamou no masculino 2 vezes e até agora não sei se foi por querer ou sem querer, mas fiquei feliz mesmo assim, e ela me fez um cafuné muito bom. Ontem meu professor também se preocupou comigo sobre minha transexualidade, e isso me fez sentir muito amada. Então a gente percebe esses relatos e relatos sobre questões da adolescência, né? Questões de não conseguir se encontrar em um grupo, de ter essa dificuldade, né? Vamos passar aqui para não... nesse terceiro encontro, a gente teve um exercício mais individual,
que era de se olhar individualmente no espelho e desmembrar o corpo, pensando na função de cada parte separada do corpo. Então, e depois pedi para que eles escolhessem uma parte desse corpo e escrevessem uma história, né, sobre essa parte, que essa parte fosse a protagonista. E aí a única história que eu consegui recolher foi da participante que veio no dia seguinte, que nesse quarto encontro a gente teve uma participante apenas, né? E aí ela trouxe a história e a gente fez esse exercício. A história que ela escreveu foi uma história que ela contava, ela colocou a perna dela para viver aquilo que ela queria viver, as realizações que ela queria realizar. E aí a gente fez um exercício de memorizar uma parte desse texto e dizer essa parte memorizada, enquanto a outra pessoa ia acompanhando, mexendo a mão e você ia seguindo a pessoa com o seu corpo. A pessoa ia colocando a mão, você ia seguindo, né? E aí, a parte que ela escolhe do texto dela é uma parte que ela diz sobre a perna ser feliz e empoderada e conseguir tudo que ela quer. Né? A gente percebe essa realização pela forma da arte, né? Que a gente usa de várias formas artísticas, várias estéticas, porque todas elas chegam de uma forma diferente. Então, a gente também usou os desenhos, né? E aqui tem os desenhos dos participantes que foram colocados sobre esse exercício do espelho que foi feito. E aqui a gente tem uma participante que ela coloca todas as realizações que ela queria ter, aqui embaixo, aqui em cima, um participante que ele conseguiu se conectar, se entender com a sua criança, seu eu criança, e aceitar o caos que vive em si. Um participante que não consegue se ver da forma que falam que ele é, as pessoas falam que ele é muito, elogiam ele, mas ele não consegue se ver, e esse participante é interessante que em todos os relatos escritos que ele entregou, ele disse que ele não se sentia confortável, que ele não gostaria de estar ali, mas ele foi em praticamente todos os encontros, né? E aí, bom, então, qual que foi? Desculpa, Wene, olha só, eu não quero ser rude, mas eu vou ter que pedir, porque assim, eu te dei aqueles 2 minutos, você está usando 6, aí queria saber assim, como é que a gente pode fazer, quanto tempo você precisa para concluir. Não, um minuto só eu concluo. Tá bom. Então tá. O objetivo, então, foi produzir rupturas, né? Produzir rupturas dessa rigidez corporal, desse corpo que a gente copia, desse corpo copiado, né? Produzir esse momento de criação de novos corpos. E isso ativa as linhas revolucionárias que falam Deleuze-Guattari. E aí eu não vou entrar nisso agora, porque, enfim, muita coisa. E é isso. Desculpa, gente. Agradeço pela sua apresentação. Eu também me desculpo por insistir um pouco na questão do tempo, porque como eu tenho uma outra banca à tarde e a gente já começou um pouco atrasado, para a gente poder garantir a conversa com os examinadores, que vai ser importante. Né? Agradeço a sua apresentação, Eni, e sem mais delongas, vou passando então para os arguidores poderem conversar com você a respeito do seu trabalho. Professora Eliette, seja bem-vinda, a palavra é contigo. Obrigada, Li. Bom dia a todos presentes, todas. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer. Eu vejo aqui ainda na tela a tua imagem projetada, Wene,
mas não vejo você, tá? Vejo Li no canto direito. Bom, eu tenho tempo estabelecido também, Li? Não estou ouvindo, Li. Acho que seu microfone está desligado. Você tem até 20 minutos, Eliette, para fazer suas arguições, tá? Tá. Por favor, se eu exceder o tempo ou tiver... Eu posso ir marcando para vocês e avisando. Controla para mim, por favor, Li. Eu vou ajudar a controlar o tempo aqui. Tá legal, obrigada. Bom, tá bom para ouvir, né? Tá bacana? Tá, então tá bom. Primeiramente, quero te agradecer, Li, muito obrigada pelo convite, meu querido amigo de longa data, um professor já experiente na área da psicologia, que transita entre a literatura, as artes, e com muito carinho que recebi o convite, aceitei, com muita atenção li o trabalho. Parabéns, Uene, obrigada, um prazer também revê-la, Thaís, obrigada aos presentes, e eu gostaria de dizer que eu fiquei muito contente de ler esse trabalho, de ver a dedicação do trabalho prático, que eu acho que é um destaque que teve presente agora na apresentação, e que, assim, que destacou justamente os pontos que eu havia destacado também como mais significativos no trabalho escrito. Isso é uma coisa muito bacana, viu? Você, para sair um pouco já da formalidade aqui, mandou bem, viu, Anne? Nas escolhas, né, daquilo que você traz, né, do que trazer para a apresentação. Então, primeiro eu diria isso. Eu vou começar pontuando algumas questões, assim, insignificantes de um certo ponto de vista, mas assim, da dimensão acadêmica, muito significativas, e também para aprendizado de quem está junto, né, aí ouvindo e está acompanhando, né, vai daqui a pouco fazer trabalhos, etc. Nunca esquecer de paginar, porque isso me fez ter uma dificuldade em analisar na hora de citar a página que eu vou desenvolver agora para vocês a minha análise. Então, assim, esse trabalho, práticas grupais em esquizoanálise, oficinas de teatro nas escolas da UEN Isabelle Justo, sob meu ponto de vista, ele está muito bem estruturado, ele conta com uma dimensão de começo, meio e fim, que para o trabalho acadêmico pode ser uma caretice, né, em diversas áreas, ou para a própria escrita, mas ela é necessária, principalmente para dar estrutura para esses momentos que são iniciais para o processo de escrita, né, efetivamente, porque está se terminando aí o processo de graduação, né, então, e lógico, isso estrutura também as experiências para mestrado, doutorado, projetos, artigos, então, nesse aspecto está muito bem estruturado, conta com as dimensões aqui bem segmentadas, as descrições das oficinas, algo que não é fácil de se fazer, né, a questão própria dos conceitos, eu gostaria de destacar apenas com relação ao conceito de corpo sem órgãos, do Artaud, que apenas na página, conforme a minha paginação aqui, depois eu posso mandar, mas apenas na página 8 é que vai aparecer um pouquinho do Artaud, mas num título para acabar com o juízo de Deus. E eu entendo, assim, para começar a nossa conversa, que esse artigo ele está adequado, né? Porque ele não precisa ficar fazendo aquelas digressões de conceitos, porque ele não se inscreve no campo da filosofia, né? Ele é um artigo para uma finalidade muito específica, mas eu senti falta dessas duas linhas que a gente faz para chamar o autor, o leitor, para aquela dimensão, corpo sem órgãos é o que mesmo, de quem mesmo, porque ele lida com diversos conceitos muito complexos, de teorias também muito complexas, como da própria esquizoanálise, do corpo sem órgãos, do Deleuze-Guattari, do rizoma, todos esses conceitos são conceitos muito intrincados. Então, talvez valeria a pena, principalmente nas páginas iniciais,
aquele entre vírgulas explicativo, rápido, para não deixar o leitor muito solto, porque esquizoanálise, por exemplo, não é um conceito simples e nem de compreensão de todas as pessoas nas diversas áreas que esse artigo transita. E também para o direcionamento dele para, né, uma futura publicação, um futuro trabalho, enfim, nesse aspecto. Então, eu diria que é preciso esse entre vírgulas dos conceitos, né? A introdução está muito boa, está bem descritiva, a descrição ela é bem compreensiva, mas eu diria que falta tirar um pouquinho da linguagem informal. Na questão do método, eu apenas vou ressaltar que para o entendimento geral, o dispositivo oficina é o método. Então, assim, que se descreva melhor um pouquinho, porque oficina em si, para claro que eu entendo, lógico, transito nas diversas áreas que estão aqui inscritas, né? Mas para o leitor geral e para um bom andamento, assim, uma coisa mais sistemática, talvez uma olhada para essa dimensão do método, na descrição do que significa essas oficinas, seria bom, porque diz no 2 ponto, que é o método. Aqui, para mim, seria a página 2. Utilizamos o dispositivo oficina, podendo ser aplicado com fins terapêuticos ou não. Caetano tem essa licença, nós não necessariamente, né? Então, assim, com fins terapêuticos, é isso mesmo, com fins terapêuticos, tal. Ou não, não é com fins... Não, então não é para experimentação, enfim, mas definir isso, que está logo na primeira linha, onde está a descrição do método. Duas coisas fundamentais na questão do método, que eu achei muito bacana, foi muito interessante, que é assim, a primeira, a experiência, a ideia de se trabalhar dentro de uma instituição disciplinar, e é por isso, justamente, que ocorre o que ocorre. Destacaria o choro da moça ao se deparar com uma coisa que, sob um ponto de vista, seria muito simples, que é fixar o olhar no olhar de uma outra pessoa e ali permanecer, e que isso causa a essa pessoa um estranhamento, um desconforto e um choro, e a saída dela da oficina. Né? Então, eu acho que isso mostra desse poder disciplinar, dessa rigidez, dessa dimensão rotineira, mecânica, que as instituições educacionais têm como princípio, né? Então, eu acho que isso é muito significativo na descrição do trabalho, inclusive podendo ser ampliado por diversos pontos de vista, inclusive o poético, porque o olhar, ele é efetivamente da descrição de diversas áreas, mais da área da literatura especificamente, algo muito significativo, né? Então, eu daria esse destaque à questão das oficinas, nessas etapas que ela cumpre muito bem e que explora muito bem e que na descrição talvez pudesse ser mais sistemática de maneira a dizer, olha, esse primeiro momento de experimentação que conta com essa intensidade, né? Ela é elaborada nas rodas de conversa ao final, né? E depois pela escrita e ilustração. Eu acho que são 3 etapas de trabalhos completamente diferentes e que trabalham um todo da dimensão do corpo com elaborações de níveis completamente diferentes. Né? Então, a elaboração da oficina ela é complexa e ela é densa na experimentação, né? Porque ela tem a dimensão de trabalho com o corpo, que já é uma exigência absolutamente grande para quem está disposto a esse encontro, né?
imerso nessa dinâmica, ela tem a roda de conversa, que é uma elaboração pós, né, e que também exige ali, né, colocar aquilo que é sentido, que é experienciado numa oficina como essa, colocar numa elaboração de fala é algo realmente que requer um recurso e que muitas vezes eu não duvido que as pessoas também tenham ficado ainda mais a intensidade tenha sido dada ainda mais por essa elaboração posterior, né? Porque o momento do sentir do corpo e da intensidade do teatro, que é trazido pela UENE e as experimentações, e acompanhado pela Maria Eduarda Dalbello, com certeza trouxe intensidades. Esse momento de fala trouxe outras intensidades e o momento de elaboração, de escrita, que é mais sistemática, de uma outra maneira, né? E que vai mexer em outros aspectos da cognição, da elaboração, daquilo que quer se mostrar efetivamente, ou seja, das intensidades desse corpo, né, realmente é um trabalho muito completo, muito complexo, né, e que pode ser olhado de diversos pontos de vista, na sua complexidade, né? Então, realmente, essa superfície de inscrição dos acontecimentos, que é o corpo, que é a fala, que é a escrita, ela pode sim, para o trabalho acadêmico aqui, inclusive nesse trabalho, ser muito mais desenvolvida, sob o meu ponto de vista. Porque a potência desse trabalho, ela está nesses 3 âmbitos completamente diferentes, né? E isso foi, nossa, para mim, assim, foi muito, muito interessante mesmo, porque eu como trabalho em escola também, sei bem do que se trata nas descrições, quando há essas intensidades e esses fluxos conjuntivos, disjuntivos, e aí da própria máquina, como é citada, e é escopo também do trabalho, né, essas sínteses de distanciamento, de acoplamento e de disjunção, e de, enfim, que é tudo muito complexo também na teoria deleuziana, né? Isso fica muito aparente nas descrições das oficinas e naquilo que o trabalho se propõe, né, dessas máquinas desejantes e desses desejos em movimento, né? Então, acho que o trabalho está bem escrito, está bacana, tem um ou outro erro que vale a pena dar uma olhada na questão de uma correção mesmo, de nível ortográfico e tal. As citações estão bem colocadas, não tem excesso, né, de coisas que se diz assim, com muita citação, com muita coisa. Então, acho que está bem organizado os parágrafos, a maneira como está organizado os parágrafos não é uma coisa maçante, longa, está bem distribuído, né? Então, gostei muito do trabalho. Me emocionei em 2 momentos específicos, que foi justamente o que a UENE trouxe, que é a do olhar, e o outro momento que ela traz também, que agora me foge aqui, mas eu anotei na página 14, se não me engano. Sim, eu anotei com um coraçãozinho escrito lindo do lado, que é a dimensão da expansão. Essa dimensão da expansão, para mim, foi muito significativa e ela bem observou, e com o seu senso de pesquisadora foi muito bem ativado quando as pessoas se esparramaram pelo chão para indicar expansão. Eu acho isso muito fundamental, porque muitas vezes a expansão no imaginário está ligado a uma árvore muito grande, ou as mãos que sobem para os céus, algo do gênero, né? E que no teatro também muitas vezes explorado com movimentos que não estão relacionados à superfície do solo, né? Não necessariamente. E o solo é algo no teatro que também, para o Artaud, por exemplo, né? Um teatro em seu duplo, etc., ou quem já viu, Voz Desmembrado, ou alguma peça da dimensão do corpo sem órgãos, algo em atuação, o solo é algo fundamental a ser trabalhado. E dentro da complexidade da dinâmica teatral também é algo muito difícil, porque não é o lugar onde o nosso corpo se coloca, né, na socialização e etc. Né? Então, achei muito fundamental isso, trazer isso, explorar isso é bastante forte, dá a dimensão de uma
potência de vida, como é citado aqui no trabalho, né, e explora essa dimensão dessa potência. Bom, eu acho que é isso, as minhas considerações. Gostei muito da colocação, não em forma de anexos, mas dentro do trabalho, das imagens, com as descrições e a letra da pessoa, os desenhos, né? Eu acho que esses desenhos falam muito, assim, de um ponto de vista, principalmente esse do espelho, a mim me tocou bastante, porque essa é uma questão para os adolescentes e é uma questão bastante fundamental, não só para os adolescentes, em todas as etapas da vida isso é muito presente, mas na adolescência isso se torna algo muito a ser elaborado de uma maneira muito séria, né? Essa imagem, autoimagem, isso foi bem explorado, né? Eu só tenho elogios à dimensão do trabalho, de como ele foi organizado, a responsabilidade com que foi feito, o trabalho com acompanhamento, né, com acompanhamento de orientação, de alguém do teatro, né, dos profissionais, da instituição, através de uma psicóloga, de um professor que é também da área do teatro, isso ficou claro na apresentação, né? Então, eu acho que as referências bibliográficas, todas aqui, bem organizadas, eu acredito que assim, uma última consideração. Em relação às considerações finais, eu acho que poderia, talvez, não sei, avalie o N, Li, os outros avaliadores que estão junto, presentes, as outras pessoas que participam desse momento de elaboração final. Nas considerações finais, poderia-se dar uma força a mais, porque o trabalho me parece que, sabe aquela coisa de que, tipo assim, cansei, nossa, ufa, tô quase terminando, então deixa eu terminar logo, e já faço as considerações relativas, então ficou meio, no meu ponto de vista, mais mecânico, né, e o que se poderia era puxar esse fio, né, do que foi trazido com tanta intensidade, e trazer essa intensidade também para as considerações finais, para fazer uma, sabe aquela, assim, né, aquela descrição densa de como é que foi o processo todo, né? Talvez para as considerações finais valesse a pena isso. É o que eu teria a apontar, eu agradeço muito, é isso. Minha querida Eliette, nós que temos muito a agradecê-la pela leitura assim tão atenta, né? Tão generosa. A gente vai, seguindo essa dinâmica, passar para a intervenção da Thaisa, mas eu estou vendo aqui já o movimento da UENE anotando, né, para poder conversar com você logo em breve. Thaisa, também te agradeço a presença aí. Thaisa, que já é uma figurinha carimbada aqui nas nossas bancas. Te agradeço novamente aí essa disponibilidade. E, sem mais delongas, te passo a palavra é contigo. Agradeço demais, Li, o convite, também ao N, e já inicio parabenizando pelo trabalho. Agradecer também poder reencontrar a Eliette e os demais que estão aqui conosco essa manhã. Li, quero te pedir ajuda também em relação ao tempo, tá? Faltando aí uns 5 minutinhos, se puder me sinalizar. Eu vou dar o alerta de 15 minutos, a Eliette, inclusive, nem chegou a usar os 20 minutos dela, não, ela, na hora que eu ia dar o alerta da marca de 15, ela já finalizou, mas eu vou te ajudando aqui com isso, pode ficar tranquilo. Beleza, obrigada. Bom, iniciar parabenizando a UENE, tive a oportunidade recentemente de escutar um relato dela também sobre a pesquisa durante a Semana de Psicologia, e fico contente de poder fazer a leitura do trabalho escrito, né, no formato do artigo de conclusão do curso de graduação. Meus parabéns por esse momento. E eu quero, a partir da leitura, trazer alguns apontamentos, coisas para a gente poder pensar junto, né, que podem, que eu acho que são muito promissoras do trabalho, podem ser amadurecidas para outros momentos, analisadas, avaliadas, né, junto com o Li, junto com as orientações, e vou acompanhando aqui. Bom,
alguns apontamentos gerais sobre o trabalho, em alguns trechos que depois também vou compartilhar com vocês, justamente por assumir pelo trabalho assumir diversos conceitos bastante complexos, me parece que poderia ser interessante trazer algumas referências ou algumas citações, né? Mas mais como umas referências, onde a gente encontra mais sobre, acho que poderia ser bacana isso no decorrer do texto, outros apontamentos gerais também, me apoiando também no que já comentou a Eliette super bem, sobre esses modelos acadêmicos, né? O modelo do texto, que podem ser importantes, assim, para correr menos risco de ter um texto confuso, né? Uma hora, às vezes, a gente traz uma direção para o trabalho, então pode ser interessante assumir um pouquinho esses modelos de texto para poder ajudar na organização geral de alguns itens, de alguns subtítulos, tá? E aí eu fui apontando assim um pouquinho, mas agora eu vou para uma questão também mais geral, para poder pensar o enquadre do trabalho, o enquadre da pesquisa, que eu fiquei me perguntando, assim, em um momento eu entendi de um jeito, outra hora eu entendi de outro, e aí com a apresentação essa questão retorna, que seria pensar assim, se a pesquisa é excelente, a gente já tinha, né, dialogado um pouco em outros momentos, mas assim, acho que é importante sinalizar, acho que é importante esse posicionamento no texto. Se trata de uma pesquisadora e estudante do curso de psicologia propondo uma oficina em performatividade, e ali que tem uma proposta em saúde mental, essa proposta está sinalizada também, foi divulgada na instituição. Como se dá nesse dispositivo das oficinas a escuta? Fica assumido que ela vai acontecer ou ela não vai, né? Como que se assume esse lugar, ou esse entre-lugar, que também pode ser assumido, entre quem, quando isso for mobilizado, porque a oficina propõe isso, né? Os afetos vão ser mobilizados, o corpo vai ser mobilizado, tudo isso é muito forte para quem está participando. E aí, quando vai acontecer a escuta, como que isso acontece? Como que vai ser essa modulação do grupo, né? Assumindo aí uma proposta que é da esquizoanálise. Me pareceu, a partir dos seus relatos, que não aconteceu, né? Que isso foi uma coisa bem de o grupo escutando o grupo, ou as outras pessoas que também compuseram a oficina, também participaram da organização, as outras pessoas também fizeram escuta, o que em si não é uma problemática, porque aí a gente entra com uma outra questão, que é parte até da saúde ampliada, né? Por exemplo, se a gente vai pensar um recurso super importante que a gente tem como os CAPs, né? Essa escuta ela não vai ser feita necessariamente por um profissional da psicologia. Esse trabalho ele é feito não é um estágio, né? Ele é uma oficina não é um estágio, ou era um estágio. Acho que também traz um pouco, né? Não era um estágio. Mas eu acho que isso precisa ficar explicado. Entende? Eu acho que essas perguntas vêm para mim por ser psicóloga, assim, né? Mas eu acho que é importante isso estar sinalizado no texto, isso precisa ser assumido e explicado e sustentado aí no texto. Acho que é importante esse enquadre, né? Esse lugar que você assume. Pesquisa,
oficineira, como é que fica? E esse entre lugar, que é sempre angustiante, compartilho disso também, né? Mas em algum momento foi necessário fazer algumas escolhas, em algum momento nesses grupos que a gente propõe, é importante assumir essas escolhas, como foi a sua escolha nesta experiência destas oficinas, tá? Acho que é importante explicar. E pode ser que em outra experiência você assuma um outro lugar, né? Mas como foi, o que você assume nesta? Então, acho que esse enquadre, aí eu te compartilho depois também como que eu fui construindo um pouco dessa questão aqui. Outro ponto é sobre os objetivos, né? O modo como eles aparecem no resumo é diferente de como eles aparecem na introdução, então acho legal fazer uma escolha e ajustar. E também sobre o objetivo, como, enfim, né? Sugestão a se pensar se a esquizoanálise ela é um objetivo ou se a esquizoanálise é o paradigma ético-estético-político que referencia a elaboração dos dispositivos oficinas e a modulação do grupo e também a análise dos dados obtidos. Tá? Então, me parece, lendo todo o trabalho, que a esquizoanálise ela entra mais aí, né? Mais como referencial teórico-metodológico do que como objetivo. E talvez, nesse caso, a performance entre como objetivo. E aí também eu queria entender melhor, porque depois lá na discussão, na descrição, é a performance, né? Os jogos teatrais para a performatividade que são assumidos. Então, será que não sei, mas assim, será que não seria interessante, em vez de deixar teatro geral como objetivo, trazer a performatividade, que já vai específico no que você está trabalhando, né? Não é, em teatro pode-se trabalhar tantas coisas, né? A tua opção é pela performatividade, então será que não seria importante assumir isso no seu objetivo? Então é isso. E também acrescentei aqui, né, até por sabermos da proximidade da autora com essa linguagem. Então, me parece ser possível e fiel ao trabalho que você desenvolveu, então você poder assumir. Uma outra coisa também, ainda para a introdução, você cita a sua participação no projeto de extensão Cena Livre, mas me parece interessante um parágrafo contando da sua aproximação com as artes. Acho que fica... que é possível você inserir também. Para a metodologia, eu também sugiro a inserção de subtítulos, né? Também me aproximando do que a Eliette já mencionou, acho importante explicar, caracterizar do que se tratam oficinas teatrais e afirmar a escolha desse dispositivo. E aí, num outro subtítulo, a utilização desse dispositivo no contexto da reforma psiquiátrica, no contexto das políticas de humanização e atenção à saúde mental. Acho que isso ajuda a compreender a sua proposta de oficina, né? Pode ser tantas coisas, qual que é a sua proposta de oficina? E o uso também desse dispositivo na perspectiva da esquizoanálise. Você aponta isso, mas fica um pouco também, acho que mais genérico. Acho que é importante assumir e especificar o modo como você está utilizando. E aí eu também, né, trouxe aqui uma sugestão para esses subtítulos. E também para você, acho que fica interessante, importante aqui na metodologia, caracterizar as oficinas que você realizou. Então, essas oficinas específicas, né?
E se é ser você, a performance como via de descoberta para a persona que se é. Então, assumir o título das oficinas como a metodologia que você desenvolveu, e aí explicar também a organização delas, né? Trazer um roteiro geral de como elas foram organizadas, quantas oficinas, a aproximação com o contexto escolar, a aproximação dos participantes e convite, etc., né? Então, essa caracterização geral, acho importante trazer na metodologia, e a discussão e análise de dados, abordando a esquizoanálise. São algumas sugestões aí para aprimorar a metodologia. E no desenvolvimento, caramba, né? Você assume diversos conceitos que são bastante complexos, mas explica todos eles e e você alcança isso, né? De ir ligando um conceito ao outro como é próprio aos autores, né? Deleuze e Guattari vão propondo esses conceitos que um engancha no outro, e aí o seu texto também vai fazendo isso e vai articulando com a proposta das oficinas. Então, fica um texto também rizomático. E vários trechos assim que você explica quando faz essa articulação com a performance ou com as oficinas teatrais, com jogos teatrais, você faz isso também em vários trechos de uma forma poética, fica muito bonito no seu texto. Mas acho importante esse cuidado também desses... para quem se aproxima, né, dos conceitos, talvez numa primeira leitura, então, como já foi apontado também, talvez aí puxar um pouco mais aí esses conceitos, ou de repente fazer umas escolhas também, né, talvez não assumir todos eles, mas fazer algumas escolhas diante de tantos conceitos tão complexos. Mas achei que o item O que pode um corpo ficou muito redondinho, assim como Máquinas Desejantes, ficaram assim, subtítulos muito, muito interessantes, muito bem escritos, muito bem elaborados, tá? No Máquinas Desejantes, acho que você fez uma excelente articulação entre jogos teatrais e dispositivos grupais, como são propostos a partir da esquizoanálise, como ela é apropriada em psicologia, né, na composição com arte. Achei que ficou muito bem articulado, muito bem escrito. A instituição como ferramenta de controle do corpo também ficou um ótimo item. Eu fiquei com algumas dúvidas, mas aí são dúvidas minhas, né? Se o modo como foi apropriado ali a compreensão de Foucault sobre cadê? Sobre a apreensão político-histórica que ele faz, como que isso depois vai se articulando com a centralização do poder, e para a gente pensar a instituição escolar, mas penso que são algumas dúvidas minhas. E a performance como via de descoberta para a persona que se é, me parece que esse item caberia como discussão. Que parece que aqui você realiza a discussão do seu trabalho. Então, talvez seria interessante, em vez de ficar como um subitem, né, assumir já um novo item, um novo título, como discussão do trabalho, que é onde você vai fazer os seus relatos e articular com a referência bibliográfica que você acabou de apresentar. Então, acho que esse item, ele cabe como a discussão do seu trabalho, e que foram ótimos trechos, né, ótimas vinhetas assim, das oficinas, tanto os seus relatos em primeira pessoa, que eu acho muito, muito legal quando a gente assume esse lugar na escrita, e também as articulações que você fez,
com as referências teóricas que você escolheu, e as imagens que você apresentou das elaborações do grupo ficaram muito permitiram, né, que a gente sentisse, que a gente tivesse um gostinho assim de como foram as experiências. E até vai dando aquela, né, a gente vê ali uma dessas imagens e fica pensando algumas coisas a partir disso, assim. Então, pode ser interessante, depois de apresentar as imagens, você retomar os conceitos de máquina desejante e corpo sem órgãos, ou no decorrer dos relatos, acho que pode ser interessante, acho que tem muita coisa ali que você ainda pode seguir abordando para próximos trabalhos, para próximas elaborações, tá? Acho que são potências do seu trabalho, e é isso, no mais te parabenizar, aqui são alguns, tá? Não é nada que interfira na qualidade do seu trabalho, mas são sugestões para o trabalho seguir avançando e a gente poder pensar junto as contribuições aí para a tua pesquisa. Obrigada mais uma vez. Poxa, muito obrigado, Thaisa. Incrível, assim, essas leituras, né, que você foi acrescentando para a gente, né, pensar as questões importantes do posicionamento, né, do trabalho. Enfim, eu só tenho a agradecer essas leituras super atentas, né, que a banca acabou de apresentar. Acho que eu estava falando no início da minha felicidade, né, de poder reunir essa banca aqui, porque sabia que essa avaliação seria, assim, muito importante e interessante. E sem mais delongas também, vou passar de volta a palavra para a Wene para que ela possa reagir, comentar, conversar com a banca, e aí a gente pode fazer uma coisa assim também que, dentro desse tempo, Wene, você pode também, não sei se você tiver alguma coisa que você quiser perguntar para a banca, tipo, tal coisa que vocês falaram naquele momento, não sei se ficou exatamente claro, para a gente poder fazer uma conversa aqui, beleza? A palavra é contigo, Wene, para você então reagir aí aos comentários das professoras. Bom, nossa, gente, obrigada, assim, fez muito sentido para mim tudo que vocês falaram. Primeiro, da Eliette, queria agradecer muito as suas leituras e essa questão do poder disciplinar no momento que a participante sai do exercício. Eu achei muito interessante isso. Eu tive um pouco de dificuldade de fazer essa costura com Foucault, porque eu não tenho muita leitura de Foucault, né? Eu fiz essa leitura esse ano, entendeu? Eu não consegui fazer uma leitura muito aprofundada, mas eu sabia que era uma questão que eu precisava estudar, e eu acredito que eu preciso, enfim, olhar melhor essa parte, né? Nas coisas que a Thaisa falou, nessa parte eu também senti essa não ficou tão bem costurado quanto os outros tópicos. E sobre essa questão de assumir o lugar, né? Eu acredito que nesse trabalho eu assumi o lugar de oficineira, por ainda estar nesse processo de compreender essa escuta num dispositivo grupal, né? Essa escuta em esquizoanálise também. Porque as experiências que eu tive de dispositivo em esquizoanálise foram todas online, né? Então, tem uma diferença e, enfim, foram com grupos fechados. Isso me deu uma dificuldade, assim, né? Porque todo dia tinha pessoas novas, as pessoas não continuavam, aí voltavam depois de 2 encontros, sabe? Não tinha essa continuação. Então, eu tive dificuldade de construir esse lugar de escuta psicológica, assim, né? De uma escuta mais atenta, mais clínica, por conta dessa questão. E aí,
E aí, como eu assumindo, né, esse lugar de oficineira, eu percebo que essa pesquisa, principalmente por se tratar da esquizoanálise, eu assumo essa possibilidade de me afetar com as práticas. Tanto é que teve algumas práticas que eu participei como participante, que eu e a Maria Eduarda, a gente foi trocando, né? Em alguns momentos uma conduzia, em outros a outra conduzia, e a gente foi estabelecendo esse lugar no grupo como uma coisa mais horizontalizada, assim, sabe? Para não reproduzir essa questão da soberania, né, que eu trago desse lugar da mediação que acaba inibindo as pessoas de falar, né? De participar como um todo. E eu acho que eu tive mais nesse lugar, eu não sei se esse lugar é um entre-lugar, mas eu acredito que é mais voltado para a questão de oficineira mesmo, porque até teve momentos que eu pensei assim, né? Eu falei, putz, se fosse... se eu tivesse feito uma abordagem X, eu teria alcançado esse lugar de escuta, mas aí, no momento, eu não fiz. E aí, eu acabei indo para esse lugar de oficineira mais uma coisa natural, assim, sabe? Foi a forma que eu consegui me afetar e conduzir aquele grupo. E os tópicos que Thaisa falou, eu anotei alguns, mas a minha internet travou aqui. Eu não sei se você fez por escrito ou se pode me enviar daí, que daí eu consigo pegar certinho, né? Sim. Só para lembrar também que nós vamos ter acesso à gravação também, mas nada impede, eu acho que as anotações feitas vão ser importantes para nós, mas para saber que vai ter a gravação. Sim. E aí trocar sobre essas referências, né? Que fizeram falta e pensando, né, quais referências, eram as referências mais teóricas, referências mais de práticas. Eu fiquei com esse questionamento aí. E acho que é isso. As examinadoras querem retornar alguma questão que, porventura, tenha sido deixada para trás, vocês consideram importante falar? Como é que vocês estão? Oi. Então, eu me considero contemplada. Eu acho que as questões que eu abri são mais mesmo para ajudar na construção desse arredondamento final do trabalho. E só tenho a agradecer, acho que o trabalho já está bem organizado, é mais uma questão de fechamento mesmo. Também estou satisfeita, acho que quis trazer algumas questões mais para contribuir nas potências de avançar no trabalho, se for do desejo, né, da autora, e pensar algumas questões também que podem ser importantes, que são importantes, me parecem, para esse fechamento, e é isso. Gente, muito, muito obrigado. Quero agradecer, então, a presença de todas aqui que vieram, né, prestigiar o trabalho da UENE hoje, agradecer à UENE pela apresentação, agradecer às examinadoras, assim, por essa leitura incrivelmente atenta. Eu acho que é isso, vai contribuir demais para o trabalho dela poder avançar, né, nessas direções. E aí nós vamos fazer o seguinte, seguindo o protocolo aqui, o ritual, nós vamos passar uma outra sala, a gente vai então fazer um veredito de avaliação, peço para que todo mundo permaneça nessa sala aqui, é coisa rápida, daqui a pouco a gente volta, tá?
Então, assim, não precisa, os examinadores, se quiserem, não precisam sair da sala, é só, tipo, fechar a câmera e microfone para esta sala, e a gente vai entrar na outra, e daqui a alguns minutinhos a gente retorna, todo mundo que está aqui podem ficar aqui, batendo um papo, ou aproveitar para ir no toalete, e daqui a pouco a gente está de volta.
Bom, pessoal, a banca, então, se reuniu, deliberou, temos o resultado. Estou aguardando, então, o retorno de vocês para a gente poder fazer a leitura da ata. Um minutinho. Aos dias 16 do mês de dezembro do ano de 2022, realizou-se em sala virtual a sessão pública de defesa do trabalho de conclusão de curso, práticas grupais em esquizoanálise, oficina de teatro nas escolas, apresentado pela acadêmica Wene Justo, aluna do curso de Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso. Os trabalhos foram instalados às 9h50 pelo presidente da banca, constituída pelo professor doutor Henrique de Oliveira Li, orientador, professora doutora Eliette Borges Lopes, examinadora, professora mestra Thaisa Soares, examinadora. A banca, tendo decidido aceitar o TCC, passou à arguição pública da candidata. E os trabalhos de arguição foram encerrados às 11h20. A banca deu o parecer final, o trabalho foi aprovado. Proclamado o resultado final pelo professor doutor Henrique de Oliveira Li, presidente da banca examinadora, foram encerrados os trabalhos. Para constar, lavrou-se a presente ata que será assinada pelos membros da banca. Parabéns, Wene. Parabéns, Wene. Obrigada, gente. Obrigada. Parabéns. Parabéns. Um excelente trajeto na finalização do seu trabalho, viu? Muito obrigada pelas considerações, gente. Fiquei muito contente com a análise de vocês. Muito obrigada. Sou muito feliz de saber que esse fazer é possível, sabe? E, enfim, eu pretendo continuar nessa pesquisa e nessa caminhada. E encontrar vocês nessa pesquisa, nessa caminhada. Parabéns, Wene. Maravilha. Te agradeço aí pela confiança, né, de se deixar orientar por mim. E vamos lá, se alguém quiser fazer a foto, a gente pode fazer a tradicional foto aqui. Cadê o povo que está todo reunido na sala da minha casa? Querem abrir câmera, gente? Agora é a hora. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu arrumar o view aqui. A galeria. Não, para mim galeria. Para mim galeria. Peraí que eu vou fazer o seguinte, eu vou ampliar a tela da Wene, porque tem mais gente, para fazer uma foto para aparecer maior aqui. Dá uma espremidinha a George aí, pessoal. Peraí, só mais uma aqui, que eu preciso só jogar isso aqui para cima para aparecer vocês melhor. Família, todo mundo. É isso, pessoal. Consegui fazer ótimas fotos.